gostaria de perguntar para o senhor falou da inteligência artificial, eu tenho receio, como o doutor Franco já mencionou, mas para usar a inteligência também, precisa ter um conhecimento profundo daquilo que vai pesquisar. Então, quer dizer que isso eu não temo que vá nos ameaçar, mas, mesmo assim, é uma preocupação. A gente não pode ficar bitolado nisso. Nós não podemos viver de modelo. O senhor poderia falar para nós? Não, eu acho que o senhor tem razão. Quer dizer, nós temos que ter essa preocupação, isso aí é o que eu tenho procurado afirmar, essa preocupação de não nos subordinarmos. Mas a evolução da inteligência artificial, a rapidez da evolução, eu vejo o seguinte, colocando no relógio do tempo do universo. O universo deve ter em torno de 13 a 15 bilhões de anos. A Terra deve ter em torno de 5 bilhões de anos. A vida na Terra apareceu entre 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos. As primeiras demonstrações de vida. Os dinossauros viveram 150 milhões de anos. Foram destruídos, pensa, através da queda no Golfo do México, de um meteorito. Até hoje as águas do Golfo do México são mais quentes, atribuem a essa queda e que levantou poeira, etc., eliminou e terminou com os dinossauros. O Homo erectus tem em torno só de 1 milhão e 400 mil anos, ao lado dos 4 bilhões de anos. Esse 1 milhão e 400, o Homo sapiens, em torno de 300 milhões de anos. Posso olhar por 100 milhões de anos, 100 mil anos, por 300 mil anos. 1 milhão e 400, o Homo erectus, o Homo sapiens. A civilização de Cro-Magnon, com os primeiros desenhos rupestres, só 20 mil anos atrás. O primeiro documento escrito foi de Sinué, que, aliás, o Michel Voltaire até fez um romance sobre ele, era um médico egípcio da 18ª dinastia, e isto em torno de 4 mil e poucos anos atrás. Há 2 mil anos atrás, um cidadão, para não ficar mal com seus convidados, mandou cortar a cabeça de João Batista. Nós tínhamos há 300 anos atrás, andando Voltaire, quando se revelou, com Diderot, etc., para fazer a enciclopédia, entende? E dizer o seguinte, ele se importava as mudanças da lei na França, que elas mudavam com tanta rapidez quanto os cavalos eram trocados das diligências em cada posto por estar cansados. Isso na época de Voltaire. Nós tivemos, enfim, no século XIX, um grande século, máquina a vapor, caminho elétrico, etc. No século XX, tivemos o homem pousando na Lua. A rapidez de um ser chamado homem, de apenas 6 mil anos atrás, estava com seus primeiros documentos. 6 mil anos ao lado de 150 milhões de anos de dinossauro. Não representa nada. Então, a velocidade que nós estamos ganhando, o conhecimento, Stephen Hawking, no último livro que escreveu, entende, ele fala sobre 10 respostas para 10 questões de humanidade para enfrentar. E na última questão ele dizia, daqui a alguns anos, num único ano, nós vamos criar mais inteligência, mais avanços, mais tecnologia do que o homem conseguiu até todo o período anterior, num único ano. Então, a velocidade do conhecimento. Então, tudo isso põe um desafio para a humanidade muito grande. E a inteligência artificial
é uma realidade extremamente preocupante. Outro dia, estava um cidadão que tem uma empresa, fui me visitar, de Brasília. Tinha vindo aqui a São Paulo, que me conhecer 20 anos. Tem 13 profundos conhecedores de informática trabalhando para ele. E tem uma empresa muito bem sucedida. Tirou o celular e mostrou, disse, veja o programa que eu vendo. E mostrou ele falando sobre como é que se poderia avançar em tecnologia, etc. Isso é mais muito interessante. Só que eu fiz o seguinte, apenas com a minha fotografia. Eu mostro para os meus clientes, eu falando como se o senhor estivesse me ouvindo, e colocando tudo aquilo como se fosse. Eu falando, e eu não falei nada. Só entendi. E ele tem vendido esses programas para grupos de empresas, etc. Cresceu uma barbaridade com apenas 20 anos de idade. É um gênio. Então, a velocidade, né, desse conhecimento, e como eu disse, a minha preocupação é o dia em que não deixar de ser apenas lógica, matemática, funcionar na inteligência artificial, porque a inteligência é apenas algoritmos que vão quando começar a decifrar na inteligência artificial as reações químicas, os nossos sentimentos, as nossas reações. Então, são desafios que nós vamos ter pela frente, muito grandes. E eu estou convencido que é um problema e nós podemos tirar vantagens, mas teremos que saber como enfrentar o desafio. Agora, há uma característica da humanidade. Sempre que os desafios chegaram, nós superamos. Superamos a peste negra, a Covid, nós estamos vendo as guerras, nós tivemos, por exemplo, figuras como o Hitler, que pensou que ia fazer uma raça pura, eliminando todos aqueles que ele considerava. E que a humanidade vai encontrando seus caminhos próprios. Naquele meu livro que eu fiz, A Era dos Desafios, eu mostro os desafios que nós teremos que enfrentar. Entende? Então, eu acho evidente, não é franco, eu acho que para nós, porque para mim, certamente não, com 89 anos. Para vocês, mais difícil de ver. Mas a Cláudia, o Bruno, o Juliano, que vão ter que enfrentar desafios, porque cada ano a velocidade com que cresce essa possibilidade de inteligência artificial é fantástica. E vamos ver, talvez quando o Gene Roddenberry lançou no Star Trek, que nós vimos aqui na década de 60, pegar e falar assim, nós não sabemos como é que isso vai acontecer, aquilo que ele tinha com visibilidade. Porque ele foi uma espécie de Júlio Verne do século XIX e no século XX. Ele fez todos os episódios do Star Trek. E de rigor eu estou convencido. Os desafios da humanidade serão cada vez maiores. Cada vez maior nós teremos dificuldade. Cada vez maior nós vamos ter hackers. Porque a meninada hoje, ela entende de quando eu, por exemplo, uso caneta e papel. Eu adoro. É evidente que eu sou desatualizado perante a meninada. Hoje as meninadas fazem uma rapidez menor, os meus netos têm 11 anos, eles fazem com muito mais facilidade tudo do que eu. Entende? E o que representa um número de hackers, daqueles que não vão ser condicionados à convivência, à regulação da lei e do direito, e poderão violentar, como já acontece muitas vezes no sistema financeiro. Há um autor, John Cast, ele é um matemático da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, mas hoje mora na Áustria, Viena. E lá ele criou um instituto de eventos extremos. E ele escreveu um livro, O Colapso de Tudo. Ele tem uma visão pessimista. Nesse colapso de tudo, ele pega 20 eventos regionais do mundo e universalizou esses eventos.
mostrando que um hacker um dia poderá, por exemplo, vamos admitir que alguém conseguir entrar na rede de contacto de aviação de todos os aviões do mundo e resolva destruir os aviões em pleno voo. É um dos exemplos que ele põe. Como ir se protegendo. Porque o sistema de proteção contra os hackers vem sempre depois. Primeiro eles avançam, depois tem que se combater aqueles que deviam. E aí, à medida que essa meninada que só trabalha com isso, o número de hackers que nós vamos ter no futuro. Por isso é que eu acho um outro ponto nas faculdades, e eu sempre, no meu decálogo do advogado, que, enfim, eu dava para os meus alunos, sempre fiz questão, essa busca, entende, de dar valores para o jovem, fazer com que, porque nós só vamos diminuir, e não estou convencido, não, modernismo, Deus não existe, família não é importante, os valores, cada um faz o que bem entende, uma espécie de 1968 colocado em 2024, que isso vai solucionar, ao contrário. Nós tivemos valores das pessoas saberem como é que se tem que trabalhar com uma sociedade justa, fraterna, amiga. Então eu tenho a sensação que a grande luta hoje do professor, e nisso eu estou tranquilo, posso não ter sido um grande professor, mas sempre defendi valores. Sempre procurei dar aos alunos a importância de valores. E vocês têm isso na UNEF. Isso me impressiona, porque eu vi as 2 vezes que tiveram em contato essa preocupação, essa formação moral, colocar valores. Isso que, com o respeito de ser nosso presidente Lula de Esquerda, nós, isso é valores antigos, do passado, família, defender valores, num discurso que ele fez. Família e valores são importantíssimos. A família dá segurança aos jovens, para que os filhos vão sendo educados com todos os desafios do mundo de terem. Eu estou convencido. Todo investimento, além de intelectual, de conhecimento, tem que ser um investimento em valores. E os valores é que farão os cidadãos autênticos a pensar muito mais nos outros do que em si mesmo. Não é só correr, vou aproveitar a vida, a custa dos outros são degraus para eu crescer, fazer da minha profissão algo que eu me realize. Não. Profissão é algo que auxilie a humanidade a se realizar. Então eu tenho a sensação que há vantagens e desvantagens. Mas eu sou otimista, eu não sou pessimista. Eu acho que a humanidade sempre, nos momentos mais difíceis, conseguiu superar aqueles momentos difíceis. Eu acho que a geração que virá vai ter desafios. Virco, esse grande filósofo, Jean Baptiste Virco, dizia que a humanidade evolui por espirais. Mas sempre a parte mais baixa da última espiral é mais alta do que a parte mais baixa da espiral anterior. Então, aí está o meu otimismo de um velho de 89 anos. Doutor Ives, eu gostaria, papo, a gente passaria horas aqui. Eu sei do seu tempo, eu gostaria de agradecer em nome do centro que eu represento, né, lá de Suzano. O senhor já nos deu a máxima honra de fazer parte do nosso corpo docente. Eu gostaria que a professora Cláudia, nossa presidente, nossa reitora. Lá do Centro Universitário de Suzano, fizesse os agradecimentos finais. Ela, sempre que convidada para vir aqui, ela se sente honrada. E a gente sabe que a gente tem um apreço que não tem, um apreço que não tem preço do professor. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Na realidade, todos esses assuntos, né, nos faz até ter vontade de voltar a ser aluno, né, porque é um aprendizado. Eu digo sempre que quando a gente vem aqui, essa é a 3ª vez, e assim, de uma certa forma, a gente é tão acolhido como se fosse família, e ao mesmo tempo a aula que nós acabamos recebendo e fortalecendo o nosso pensamento, porque nós trabalhamos esse conjunto de valores mesmo, não trabalhando somente como código profissional, e sim como realmente um resgate, né, do código da vida, de cidadania, de criação. Então a gente pensa muito nisso, nesse jovem que está aí.
E isso é muito importante na vida dele profissional, na vida dele familiar. Então, ele acredita muito nisso, Dr. Ives. E fortalecendo também esse pensamento sobre a inteligência artificial, sobre tudo que está acontecendo no tecnológico, eu achei muito importante. Hoje nós somos atendidos tecnologicamente no seu escritório, na entrada, achei isso muito interessante. Né? Deve ser assim mesmo, isso dá uma segurança. E, ao mesmo tempo, também, isso é um aprendizado de vida. Né? Nós estamos incorporando as tecnologias, né? E que elas sejam feitas de uma maneira justa. Né? Como ele disse, ao mesmo tempo que nós incorporamos a tecnologia, nós precisamos também ter os defensores, né, de quem usa essa tecnologia, porque realmente cresce na mesma proporção. Né? A tecnologia, o uso e aqueles que trabalham de uma maneira errada. Então, a gente tem esse cuidado. Então, achei muito interessante falar sobre isso, é muito importante chegar para o nosso aluno que o operador do direito está aí livre e aberto a tudo isso, mas, ao mesmo tempo, nada substitui pensamento, nada substitui o conhecimento. Tudo que está aqui, mesmo que está ultrapassado, ele tem uma função muito grande nesse HD que nós temos aqui dentro. Então, isso é externado, né, em qualquer momento, é numa resposta, é no julgamento, é numa situação aí que é muito importante, que se faça justiça. O direito é isso, é o equilíbrio entre as forças, né, e dá para a sociedade essa tranquilidade, como o senhor sempre falou, a paz. É isso, muito obrigada, né, como reitora do Centro Universitário Unisuzano, eu agradeço muito a sua atenção e nos receber. Olha, quem agradece a forma carinhosa como eu sou sempre recebido na universidade, é a forma que realmente me sinto honrado de ter o título de professor honoris causa da Universidade de Suzano, Faculdade de Direito. Mas creio que é sempre uma grande honra poder falar para vocês, e principalmente poder falar para os estudantes do centro. Porque minha vida sempre, 60 anos de professor universitário, foi conviver com jovens. E apesar dos 89 anos, eu ainda continuo convivendo com jovens, que me dá uma grande alegria. Isso faz com que, com todas as minhas deficiências físicas, eu ainda me considero de cabeça jovem. Dessa é a razão pela qual eu agradeço muito a todos vocês aqui presentes. E chamo de vocês, com os títulos que vocês têm, por uma única razão. É porque com 89 anos, todos poderiam ser meus filhos.